Chegou a sexta-feira no Vasco da Gama. Sexta para definir a chegada de Fernando Diniz. A pergunta é: será que após ver a atuação do Vasco ontem contra o Operário em Ponta Grossa, será que o Diniz ainda quer de fato pegar esse projeto do Vasco? Será que vale a pena pegar esse bando que foi visto em campo ontem pela terceira fase da Copa do Brasil? Porque, sinceramente, a você, Fernando Diniz, se prepare. Se prepare, porque o que você mais terá no Vasco será trabalho. Eu vou falar com você nesse Acorda Vascão tudo com relação a esse novo técnico do Vasco. Hoje será uma sexta-feira muito importante, uma sexta-feira para definir a negociação, definir a chegada, né, de Fernando Diniz. Além dessas, muitas outras informações também, iremos trazer a você aqui nesse Acorda Vascão, informações com relação à partida de ontem contra o Operário pela Copa do Brasil, informação também sobre a entrevista coletiva polêmica do técnico Felipe Maestro, até o momento interino, entretanto é também um coordenador técnico, uma bagunça generalizada. Enfim, meu amigo, você terá aí pela frente um Acorda Vascão que chega, claro, bastante movimentado, cheio de muitas informações para você nessa manhã de sexta-feira. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, se você é um vascaíno, você tem que se inscrever no nosso canal. É de praxe. E para te avisar, eu tô aqui todos os dias, tá, meu amigo? 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, saindo sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito aí com você, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Eu, Lucas, tô na meta de chegar com esse canal aos 150 mil inscritos, então vamos embora juntos chegar aí o quanto antes a esse objetivo tão grande e tão importante. Show de bola? Vamos embora então, né, meu amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque ontem, diante da equipe do Operário, o Vasco da Gama empatou 1-1. O Vasco fecha a partida muito mal. O Vasco teve ontem em Ponta Grossa um dos piores desempenhos, na minha opinião, o pior desempenho durante essa temporada de 2025. E, meu amigo vascaíno, para trazer com mais detalhes a você o que eu achei do desempenho do Vasco contra o Operário, se liga só nesse vídeo. O vídeo que vai estar aparecendo aí a você foi gravado ontem, logo após a partida, e colocado no canal Bastidores do Gigante Vasco, que o link está aqui na descrição. Então, foi revoltante a atuação do Vasco ontem contra o Operário, e eu deixei muito bem claro e trago agora a vocês o meu pensamento do desempenho ridículo do Vasco ontem em Ponta Grossa. Vambora falar de Vasco da Gama e Operário de Ponta Grossa, ou melhor, vamos tentar falar sobre essa vergonha que aconteceu no Paraná. O Vasco enfrenta um adversário fraco, limitado e com todo o respeito do mundo ao Operário, todo o respeito mesmo, mas o Operário é um adversário limitadíssimo, uma equipe limitada, taticamente muito ruim e tecnicamente, meu amigo, assim, tecnicamente a equipe do Operário é de se assustar. Não à toa, ao olhar o desempenho do Operário na Série B do Campeonato Brasileiro, vemos o Operário na 15ª colocação, com 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória em 5 partidas, com 4 pontos conquistados em 15 disputados. A última vitória do Operário de Ponta Grossa aconteceu no dia 4 de abril. O Operário tem, nos últimos 6 jogos, nenhuma vitória conquistada. Esse foi o adversário do Vasco hoje, no estádio Germano Krüger.
E esse adversário, que está a 6 jogos sem vencer, que tem 1 vitória e 3 derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro, este adversário trouxe muitas dificuldades para o Vasco da Gama. Muitas dificuldades. Esse adversário quase vence o Vasco da Gama pelo jogo de ida da Copa do Brasil. É um absurdo. É uma vergonha. É um descaso com o torcedor vascaíno que foi visto nesta tarde de hoje em Ponta Grossa. Você pegar o feriado, dia 1º de maio, o feriado do Dia do Trabalho, e colocar para o torcedor vascaíno assistir Vasco e Operário, olha, meu amigo torcedor vascaíno, sinceramente, é complexo, cara. É para estragar o feriado. É para arder os olhos do torcedor vascaíno. O Vasco, ele fecha a partida com menos chutes ao gol do Operário do que em relação às vezes que o Operário chegou ao gol do Vasco. O Vasco chegou apenas 9 vezes ao gol do Operário e o Operário chegou 13 vezes ao gol do Vasco. O Vasco, ele termina a partida com menos posse do que o Operário. O Vasco termina a partida com menos passes trocados do que o Operário. O Vasco termina a partida com menos precisão de passe do que o Operário. E o Vasco, meu amigo torcedor vascaíno, ele termina a partida com menos escanteios que o Operário. Ou seja, todas as análises, todos os dados ofensivos mostram que o Operário foi superior nessa noite de hoje. Olha que vergonha. Olha que papelão que o Vasco da Gama fez hoje contra a equipe do Operário em Ponta Grossa. Hoje, o desempenho do Vasco da Gama é um desempenho de um time que vai lutar para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco jogou um futebol de rebaixado e me preocupa. Me preocupa. Porque hoje o Vasco jogou contra o Operário a sua pior partida. A saída do técnico Fábio Carille sempre foi pedida. Sempre foi pedida e foi correta. E hoje, após a saída do treinador, com o primeiro jogo do Vasco sem o técnico, ficou comprovado mais do que nunca como o Fábio Carille não fez nada no Vasco da Gama durante esses 4 meses. Porque não se tem nenhuma herança do trabalho do Fábio Carille. O próximo técnico do Vasco, se for o Diniz ou se for qualquer outro, pegará um grande vazio de ideias no Vasco. O Vasco não tem uma formação, o Vasco não tem uma jogada, o Vasco não tem uma tática, o Vasco não tem trabalho, o Vasco hoje não tem absolutamente nada. E a saída do Fábio Carille, a partida após a saída do Fábio Carille, mostrou isso. Porque o Vasco hoje estava perdido. Perdido em campo. A gente viu um Fluminense que depois da saída do Mano venceu 5 jogos seguidos com o Renato. A gente viu um Grêmio que após a saída do Gustavo Quinteiros fez um jogo importante, interessante logo, sob o comando do técnico Mano Menezes na altitude pela Sul-Americana, um empate quase com vitória. A gente viu um Santos, após a saída do Pedro Caixinha, vencer logo o seguinte jogo contra o Atlético Mineiro na Vila. A coisa mais normal é quando um técnico é demitido, a partida seguinte, esse time que estaria sem técnico, amassar. Só que o trabalho do Fábio Carille foi tão ruim, não teve nada de positivo para se extrair. O Vasco hoje teve grandes dificuldades. O Vasco hoje não cruzou uma bola, o Vasco hoje não jogou, o Vasco hoje não teve nada de positivo. Nada. A não ser o Nuno Moreira, que é um jogadoraço, e o Lodi Augusto, que entrou muito bem de novo. De resto, pega, embola tudo e pode jogar no lixo. A tática preocupa. E alô, Diniz, alô, qualquer outro treinador, para você que chegar, se prepare, tá? Porque, ó, vai ter que suar muito para construir um trabalho bom nesse Vasco da Gama. Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou desse pós-jogo. Pós-jogo rapidinho aqui para vocês nessa noite de quinta-feira. Curta se você gostou do vídeo, se inscreva no canal Bastidores do Gigante Vasco se você curtiu e eu conto muito com a participação e o apoio de todos vocês. Valeu, rapaziada. Fui. Saudações vascaínas. Meu amigo torcedor vascaíno, eu quero saber se você concorda aí com a minha opinião. Caso tenha gostado, inclusive, do vídeo, do conteúdo, corre lá pro canal Bastidores do Gigante Vasco. Eu sei que sou eu, Lucas, trazendo, né, o meu pensamento sobre o Vasco e o Operário, mas é um conteúdo que você não teve e não terá aqui no canal do Gigante Vasco em vídeo, né? O nosso pós-jogo é em live, mas a gente sempre grava um videozinho pequeno, curto, para colocar no canal Bastidores do Gigante Vasco. O link é aqui na descrição. Corre lá e já se inscreva também para ter acesso a conteúdos exclusivos através desse outro canal. Mas vamos embora seguir, né? Porque
eu, pelo menos, Lucas, já achei que o desempenho foi muito ruim. Grande maioria da torcida concordou comigo, porque eu vi os comentários, eu vi o nosso grupo lá do WhatsApp, todo mundo revoltado com o desempenho do Vasco da Gama de ter atuado de uma forma completamente vexatória contra o Operário de Ponta Grossa. Mas diferente do que eu achei, diferente do que você achou, na visão do técnico Felipe Maestro, a equipe do Vasco começou bem e ele até teve a audácia de colocar a culpa no gramado do estádio Germano Kruger. Era ruim de fato, mas o desempenho do Vasco poderia ser ruim e com toda certeza seria ruim jogando até no Santiago Bernabéu com o melhor gramado do mundo. Gramado pode ser um problema, mas não justifica aí a atuação vexatória do Vasco ontem no Paraná. Se liga só nas palavras do Felipe Maestro. O que mais me incomodou, na realidade, foi você não ficar com a bola. A gente depois, como eu falei antes para o seu colega, a gente focou, depois do gol a gente deixou de jogar, a gente poderia ter controlado o jogo da melhor maneira, mas infelizmente não foi possível. Esse espaço entre linhas a gente está ajustando, mas também para o Operário ter um jogo muito vertical, então a preocupação da última linha em andar para trás para não gerar bola nas costas da última linha, então essa preocupação, porque a Operário é muito forte, mas o que me deixou mais chateado foi em relação a gente não ficar com a bola. O time antes do gol teve um controle do jogo, tranquilo, conseguiu sair jogando, apesar da dificuldade do gramado, a bola sempre fica viva, isso prevalece a marcação, mas eu vi que já houve uma evolução e esperamos aí continuar nessa evolução para que nós possamos aí conquistar as vitórias no Brasileiro. Felipe, aqui... Na verdade, assim, o calendário ele prejudica bastante. A gente vai se reunir juntamente com os médicos, com o preparador físico, com os jogadores. O feedback do jogador é muito importante. A gente teve que fazer 2, 3 substituições porque os jogadores pediram para sair. No caso do Nuno, Piton, que está voltando, não jogou a última partida. Enfim, esse calendário realmente prejudica, o jogo é muito intenso. O Vasco tem um elenco muito qualificado e a gente vai procurar usar todo mundo. Acho que a oportunidade ela vai aparecer, o jogador tem que aproveitar da melhor maneira possível. E esperamos aí ter uma equipe bem mais descansada, um pouco mais organizada, para que nós possamos aí diante do Palmeiras conseguir a vitória. Felipe, boa noite. Meu amigo torcedor vascaíno, então como vocês viram, essas foram as palavras de Felipe Maestro, defendendo, né, saindo em defesa da atuação do Vasco, uma entrevista ontem assustadora, né, do coordenador técnico Felipe, uma entrevista que mostra que, de fato, infelizmente, o nosso Vasco da Gama ele está num caminho muito ruim, cara. É um absurdo mesmo, tá? Eu já me manifestei, me posicionei ontem no Boa Noite Gigante, eu coloquei um vídeo falando sobre esse assunto Felipe Manuel Capasso, mas eu volto a repetir aqui. Não sei se você sabe, caso não, eu te aviso brevemente. Ontem, o Felipe, durante a entrevista coletiva, foi perguntado sobre o Manuel Capasso, e ele falou que, na opinião dele, o Manuel Capasso era um jogador que não era bom e por isso não vinha sendo utilizado. É muito errado um profissional, ainda mais na função de coordenador técnico, como é o Felipe, dizer algo assim. Isso queima o elenco, isso prejudica a imagem dele para o grupo, isso prejudica o clima dentro do vestiário, até porque o Capasso é um jogador do Vasco e, assim como o Capasso é um jogador do Vasco, o Capasso criou relacionamentos dentro do Vasco. O Capasso tem, por exemplo, o Puma como grande amigo, o Maurício Lemos como grande amigo. O Capasso é amigo de alguns jogadores dentro desse grupo do Vasco da Gama. E aí eu te pergunto, como será que fica o clima? Você acha que o clima fica bom com o Puma, ouvindo a declaração do Felipe sobre um amigo dele? Se fosse o teu amigo, o que tu acha que faria? Então, assim, uma declaração, cara, muito, muito ruim. E a grande questão que me faz pensar é, se fosse uma declaração como essa dada por qualquer outra pessoa que não fosse o Felipe, o que será que ia acontecer? Talvez uma demissão? Talvez uma saída? Eu não tenho dúvidas. Se, por exemplo, né, quero pegar algum exemplo que haja hoje no futebol brasileiro de coordenador técnico, mas eu não estou lembrando. Eu sei que o Filipão é o coordenador técnico do Grêmio. E, salvo engano, o D'Alessandro é o coordenador técnico do Inter. Mas eu queria saber se não fosse o Felipe, como amigo hoje pessoal do presidente Pedrinho, melhor amigo inclusive do nosso presidente, dando uma declaração como essa de ontem, queimando o elenco, mexendo com o vestiário de uma forma negativa. O que será que ia acontecer? Será que ia passar batido, como vai passar
conta de ser o Felipe falando. Então, assim, é uma situação muito tensa o fato de hoje o Felipe estar nessa posição. Eu até vi um comentário ontem dizendo, né, sobre o fato do Felipe parecer que tem um rei na barriga. E é essa a realidade, a postura do Felipe, o jeito do Felipe. Cara, é um jeito que, me desculpe, não cabe mais, sabe? Não cabe mais. Não cabe mais. Mas, assim, vergonha, cara. O que o Felipe fez ontem na entrevista coletiva foi vergonhoso. Jamais ele pode falar isso de um atleta, ainda mais de um atleta do Vasco. O Felipe não é treinador e acho que ontem ficou nítido, né? Pra quem tinha dúvida de que Manuel Capasso de fato não joga, não é apenas por uma questão técnica. É por uma questão de cima. Ele disse, eu não gosto dele. E o Felipe é um coordenador. Então o Felipe, com todo respeito, não tende a gostar de Manuel Capasso. O Felipe não pode gostar ou desgostar do jogador. Ele não é técnico. O técnico era o Carille. Mas eu acho que ontem as palavras do Felipe já evidenciaram muito que o pensamento dele, o pensamento do Pedrinho, foram completamente importantes e até mais do que importantes, né? O pensamento tanto dele quanto do Pedrinho com relação a Manuel Capasso foram essenciais para que ele não viesse a ser utilizado por Fábio Carille. Mas é muito doido pensar que o Manuel Capasso não serve, mas o Souza está aí servindo, o Alex Teixeira está aí servindo, o Lucas Oliveira está aí servindo. Então é uma incoerência muito grande no Vasco. O Vasco hoje, ele regressa. Essa é a grande realidade. Atitudes como essa mostram o regresso do Vasco da Gama. Eu fico só pensando, né? O que será que o técnico Fernando Diniz de longe está vendo de tudo isso? O que será que o técnico Fernando Diniz de longe está olhando e buscando entender o que está acontecendo? Porque definitivamente ontem a situação foi complexa. Uma declaração do Felipe que não cabia em absolutamente nada. Uma situação que passa longe de uma seriedade, algo que hoje não há dentro do nosso Cruz Maltino. Mas, seguindo, talvez hoje a única coisa que faça o torcedor vascaíno acordar nessa sexta-feira, clicar nesse Acorda Vascão para assistir, é a situação do Fernando Diniz, porque hoje é um dia importante, hoje é uma data muito importante para definir a situação do treinador. Fernando Diniz é um profissional que está livre no mercado, teve na última quarta-feira conversas com a diretoria do Vasco para alinhar o futuro e a conversa foi muito positiva. E por conta do Vasco ter entrado em campo ontem, ficou a data de hoje, sexta-feira, para finalizar o negócio, tá? A expectativa é que até o final desta sexta, dia 2 de maio, Vasco e Fernando Diniz definam, né, uma chegada, né? O Vasco define a chegada do Diniz e o Diniz define a sua ida ao Cruz Maltino. As negociações estão muito avançadas. O clube quer o treinador quer o clube. A relação entre o técnico Fernando Diniz e o presidente Pedrinho é essencial para que a negociação avance. E hoje a expectativa é que realmente haja um desfecho. As partes elas estarão sentando para conversar sobre dois grandes pontos: o planejamento esportivo e detalhes financeiros. O que significa isso, né? Planejamento esportivo é o que o Vasco busca para a temporada de 2025, o que o Vasco como gestão busca para a temporada de 2026, qual é a expectativa, se é disputa por títulos, se é disputa por Libertadores, para pegar uma vaga na Libertadores, se no meio do ano terá ou não terão reforços. Tudo isso é relacionado ao planejamento esportivo. E por que isso é algo muito importante? Porque se o Vasco ele não quer disputar um título e o Diniz em 2026 quer disputar um título, de nada vale os dois fecharem negócio. Se o Vasco nesse ano não busca uma conquista da Sul-Americana e o Diniz enxerga que quer ainda nesse ano conquistar algum caneco, não adianta as duas partes sentarem e fecharem um negócio, porque elas vão estar em um planejamento esportivo diferente. De um rápido exemplo, não adianta você pegar um Tite, que era um técnico da seleção brasileira, um Arthur Jorge, que era um técnico do Botafogo, campeão da Libertadores do ano passado, e colocá-lo para treinar o Operário de Ponta Grossa. Com todo respeito, mas é um exemplo próximo. Por quê? Porque, com toda certeza, se você pega um técnico como o Arthur Jorge, que foi recém-campeão da Libertadores, ele vai querer ganhar uma outra Libertadores, ele vai querer ganhar um outro brasileiro, mas o Operário não vai conseguir entregar isso a ele. E é isso que Vasco e Fernando Diniz vão conversar. Será que o Vasco vai conseguir entregar ao Fernando Diniz tudo que o Fernando Diniz quer com relação ao planejamento esportivo? É uma dúvida. E além disso também a questão financeira, detalhes financeiros, quanto o Vasco poderá pagar ao Fernando Diniz e quanto o Fernando Diniz poderá aceitar reduzir o seu salário
para fechar com o Vasco. Mas a expectativa é que tudo ande, que o negócio seja fechado hoje. É, de fato, o dia D, o dia decisivo para fechar esse negócio. Você acha, meu amigo, que Fernando Diniz vai conseguir dar jeito nesse elenco? Queria muito saber e eu espero que você coloque aí nos comentários a sua opinião. Show, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa sexta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, ajude nosso canal a chegar aos 150 mil inscritos. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.